Vamos falar então de seleção brasileira? E aí eu vou rolar a bola que a gente discutiu na pesquisa de ontem, porque os nossos convidados de hoje são diferentes dos de ontem. Ontem a gente perguntou, por conta das suspensões impostas a Neymar e Lucas Paquetá em seus clubes na Europa, se eles deveriam ser chamados na convocação de sexta-feira, já que houve casos na seleção brasileira que jogadores não foram chamados por estarem por atos de indisciplina, tipos de Djalminha, que esteve aqui conosco no programa, e o Douglas Costa. Márcio Guedes, o que você acha? Devem ou não ser chamados o Neymar e o Paquetá? E desculpe só interrompê-lo antes de começar. Em pesquisas feitas, a gente fez o levantamento junto à torcida, 56% acham que não devem ser chamados, 44% acham que sim. Olha, no caso do Neymar, não tenho dúvida que deve ser chamado, porque a qualidade técnica dele é tão grande que você deve sempre dar uma oportunidade a ele. Entendeu? Ele tem feito atitudes condenáveis, ele tem uma fase profissional muito ruim, negócio do cai-cai, reclamações, agressão a torcedores. Mas vamos ver até onde o Neymar vai, né? Se vai chegar a um ponto de sustentar. Por enquanto, eu acho que o Neymar não transpôs aquela linha, você diz assim, não, o Neymar não serve para a seleção. Copa América é importante, precisam ganhar, o Neymar é um jogador importante, vamos ver se ele consegue se enquadrar no mínimo de disciplina dentro de campo, disciplina tática, que eu digo, e disciplina como comportamento de profissional. Quanto ao Lucas Paquetá, eu não sei se no momento ele é tão imprescindível assim a seleção. Para mim, não tenho nem opinião direito se ele deve vir ou não. Para mim, se ele vir ou não, ou outro, para mim está no mesmo. Não vejo grandes diferenças. Eu só acho que o Lucas Moura merece a convocação, não só pelo que ele fez no jogo final da Copa da Champions League. Da Champions, como pela própria campanha dele esse ano. Desde que o Harry Então, Kane... Tita, você acha que surge alguma surpresa nessa convocação? Quem poderia ser? Olha, eu não sei se haveria surpresa, né? Apesar de que a seleção tem servido para trazer jogadores que a gente não acompanha, né? Muito prazer. É verdade. Mas é uma competição importante, o Brasil vai jogar em casa, tem obrigação, o Brasil é favorito. Agora, eu fico preocupado, a minha preocupação, porque eu vivi essa situação, né? Eu jogava na Europa quando o Brasil ganhou essa Copa América de 89, né? E terminar a temporada, você pensar que vai descansar, que vai entrar de férias, você ter que ir direto para uma Copa América, é uma situação bem complicada para o atleta profissional, entendeu? Tanto que o meu primeiro jogo eu era titular daquela seleção. De 89. De 89. Nós jogamos, se eu não me engano, contra a Venezuela. Nós vencemos a Venezuela de 3-1. Né? Depois foi para Salvador, né? Foi em Salvador, o primeiro jogo. Um jogo duríssimo, foi não? Não, o primeiro jogo foi tranquilo. Qual foi o jogo que o pessoal vaiou? Foi Colômbia. Foi Colômbia, Foi né? Colômbia. Teve muita foi Venezuela, Colômbia, não me lembro o outro adversário. Mas eu me lembro que eu distendi. Né? Eu vinha do Pescara, da competição do campeonato italiano. Nosso primeiro jogo aqui, então, eu tive distensão, já não participei de toda a competição. Tem até a opinião de vocês. Isso, né? Alguns jogadores que eram assim absolutos há pouco tempo estão em queda de produção até pela fase física da carreira. Tipo, o Miranda não é mais o mesmo. O Marquinhos não está tão bem assim como estava antes. Alguns jogadores assim que eram praticamente unanimidades, já não são mais. Isso que o Tita falou, a gente tem exemplos na própria seleção brasileira agora. O Firmino está machucado, o Firmino está lesionado. O David Neres se lesionou antes da partida contra o Tottenham, no aquecimento. É final de temporada para ele. Isso, exatamente, Maurício. É final de temporada. Por exemplo, outro dia eu vi um comentário, não sei de alguém falou, não, o jogador ele é treinado para jogar quarta e domingo. Chega uma hora que não dá para ele. Mas também tem férias, né? Sim, mas não dá para ele. Não, digo, e agora seriam férias. Sim, exatamente. Claro, você tá na final da temporada, a tua cabeça, pô, que bom, agora eu vou chegar lá no Brasil, vou ver minha família, vou passar 15 dias não sei aonde. Não, senhor, tu tem que se apresentar lá na seleção que você vai jogar a Copa América. O torcedor não quer saber nada disso. O torcedor sim, exatamente. Está cheio de tantos fracassos, vai fazer questão, vai ser obrigação ganhar a Copa América. E se o Brasil não ganhar, e corre o risco de não ganhar, porque hoje a diferença entre os melhores e os piores é pequena. Você não tem dúvida que o Tite vai cair, vai ter uma outra transformação na seleção brasileira, que eu não sei se vai para melhor ou para pior. São Paulo?
Só Eu não lembrando, creio a nisso, Copa não. América foi o Brasil venceu, como você disse, 3-1, depois empatou de 0-0 com o Peru e depois 0-0 com a Colômbia. Foi Isso, 0x0. é Peru, exatamente. Esses 2-0-0 foram quase que uma Foi um crise geral. caos, foi um Quase caos. todo mundo caiu. Nós conversávamos aqui antes, né? Teve aquela situação do E Charles. depois ganhou do Paraguai, É, 2-0. Né? Teve aquela situação do Charles, todo mundo na Bahia queria que o Lazzaroni convocasse o Charles de qualquer maneira, verdade, mas ele não convocou, então teve uma confusão. Eu me lembro. Todo mundo da Bahia estava torcendo contra a seleção brasileira. Só levava coco lá pro Então, estádio para jogar coco com os jogadores. Como é jogar pela seleção no Brasil? É mais difícil Não vejo. do que jogar lá fora? Digo, pela Não cobrança? vejo. Não vejo. Para mim, há sempre uma cobrança diferente da seleção, mas eu não vejo assim uma diferença de Mesmo jogar com lá 7x1, fora. mesmo com 7x1. Não, o 7-1 foi muito ruim, né, Márcio? Ruim não, foi horroroso. Foi horroroso, então. E vai ficar para sempre, É entendeu? verdade. E os jogadores que participaram, ou seja, foi uma imagem muito ruim, né? Ninguém esperava, nem os jogadores da Alemanha esperavam aquele ninguém, resultado ninguém. ali numa semifinal, né? Mas aquela pressão na Bahia, como é que aquilo mexeu com o grupo? Não, ou seja, eram aqueles 30, 40 membros ali, jogadores, comissão técnica e direção contra toda Salvador, entendeu? Eu me lembro que eu teve Mas quiseram levar o Charles, né? meu filho Lohan, ele acompanhou, Miudinho ainda. ele era pequenininho, tinha 7, 8 anos, né? Eu me lembro quando nós entramos em campo, ele foi com alguém, não me lembro quem foi, e o pessoal jogava ovo, né? Aí eu com a mão dada com ele e tal, jogaram ovo, pum, na cabeça dele. Ele, papai, estão jogando ovo. Eu falei, fica quieto, não fala nada, meu irmão, olha pra frente. Não jogavam coco não, né? Coco Jogaram não. coco, não ovo jogaram ainda ovo, né, cara? ovo. E pegou nele, pegou assim nas costas dele. Ele, pai, o pessoal tá jogando ovo. Olha pra frente e não fala nada, meu irmão. E hoje o que se mais comenta é que jogos no Nordeste são melhores para a seleção brasileira, que a torcida recebe melhor, né? Que aqui... Não, eu tenho certeza que hoje a Bahia, Salvador, não vai receber dessa maneira, entendeu? Houve aquela situação, mas é porque hoje a qualquer seleção outro, é lá de fora, né? Não, eu acho que de qualquer maneira. Eu acho que hoje não haveria um fator como houve a situação do Charles, No entendeu? Scala de Milão, teatro de ópera, de grandes peças, eles jogaram ovos e tomates. Gente de alto, finíssima. Já houve isso lá. Então, por que não no futebol de repente? Melhor do que bala e pancada. Eu digo que hoje não aconteceria isso. Eu acho que aconteceu em 89, mas eu acho que hoje é difícil acontecer. Imagina uma situação dessa, da eliminatória de 94 e não convoca o Romário para aquele jogo contra o Uruguai aqui no Maracanã. E o Brasil não ganha. Ia acontecer algo parecido. Tá bom, isso sim, né, cara? Então, Isso sim. a gente fez aqui no programa, Tita, a seleção dos jogadores só do Brasil. Você lembra? Lembra. Não Mais da ou seleção, menos. mas lembra mais ou menos. Mais né? ou menos. Você acha que seria possível, seria uma boa iniciativa do Tite fazer uma seleção só com jogadores daqui? Olha, isso aí aconteceu com o México, né? Tinha muitos jogadores mexicanos que jogavam fora do país e tinham que voltar ao México para jogar as eliminatórias. Só que o México são 3.500 metros de altitude com smoke, com contaminação, né? Com contaminação. E escorpião. Escorpião é todo ano. Então, o que aconteceu? Eles começaram a botar os jogadores do México. Por quê? Porque eles estavam trazendo os jogadores de fora e eles precisavam de uma adaptação. Eles estavam perdendo jogos, entendeu? Então, eles passaram a usar os jogadores do próprio país. Eu digo isso porque, por exemplo, o Brasil está jogando o Campeonato Brasileiro, nós estamos no meio de uma temporada normal. Agora, quem vem da Europa, os jogadores da Europa, vão chegar aqui no final de temporada, entendeu? Dá para fazer um timezinho bom aqui com o pessoal. Você dá para reunir um time de jogadores que jogam no Brasil, entendeu? Você acha, Maurício, que os jogadores que vêm de fora chegam com a mesma motivação se fossem jogadores convocados daqui? Acho que sim. O jogador profissional, né? Ele vem com a mesma motivação. Não sei se ele está com a mesma parte física, né? Como disse o Tito. Disposição. É, a mesma disposição. Agora, a motivação, acho que sim. Eu acho que vai fazer uma investigação em cada jogador de fora é o seguinte, na parte física, na parte emocional. Está mesmo afim, está muito motivado, você fisicamente está inteiraço, qualquer restrição afastava. Só vinha quem estivesse muito bem fisicamente e muito bem psicologicamente. E fazia a mistura com o pessoal daqui. Acho que seria o ideal.
Você, São 2 meses de preparação. você poderia fazer um estudo sobre isso. Exatamente, entendeu? Muito Entrevistar tempo. todos os jogadores, saber como é que ele está se sentindo, como é que ele está. Imagina, você você leva estudo de gente para a Grande Acomari no início de maio e a galera lá em cima, ó, vai ter que ser esse. É difícil também. Se for começar a ouvir todo mundo, você não faz nada na vida. Cara. Você que acompanha a seleção, acha que vem alguma surpresa aí? Pois é, achar é gente difícil. acha. Mas se fosse sugerir, ia sugerir os xarás. O Bruno Henrique do Flamengo e o Bruno Henrique do Palmeiras. Eu acho que o Tite poderia levar esses dois jogadores. Só por causa de uma letra. né? Ele poderia levar esses dois Mas jogadores. você jogou muito mais. Né? Muito mais, nem comparação. Pô, nem comparação. Mas E o Tite agora também não ganhou nada, cá pra nós. eu daria chance para esses dois jogadores, sim. Mas Os são dois Bruno Henrique. Duas boas lembranças. Boa. Duas boas lembranças. Acho que também o Lucas O Moura garoto do merece. Santos tem um grande futuro também. Então, se o não me engano. Lucas Moura não teve ainda uma oportunidade bacana, né, Tio? Teve, mas não aproveitou já há algum tempo. Foi né? muito rápido, né? É. Foi muito rápido, assim. 2 jogos, então. Ele não estava bem no PSG. Não estava a bem, verdade é na essa. seleção não foi bem. É. Era um jogador com problemas, meio se desligava, um pouco lento. Ele mudou, ele evoluiu muito. Você vai amadurecendo, Muito, né, ele evoluiu Márcio? muito, Vai é. amadurecendo. Você arrisca alguma surpresa? Um Vinícius Júnior da vida? O próprio Paquetá não deixa de ser uma surpresa. Sim, né? eu acho que todos os dois. Ou seja, convocar, para nós não seria nenhuma surpresa, porque são dois times grandes que eles estão jogando, né? Tem participado dos jogos, mas seriam duas boas O Vinícius participações. tem que evoluir muito ainda, hein? Ainda falta, exatamente. Falta muita ainda coisa. A falta. seleção- Tem que amadurecer muito. Márcio Guedes, e o Messi vem aí? O Messi vem aí, o bicho vai pegar? Não, isso pode ser. Na Copa América. Acho que o Messi vem aí. Eu sou fã do Messi. Não gostei nada desse pessoal querer criticá-lo porque não ganhou do Barcelona. Ele não ganha sozinho. Ele que levou o Barcelona nessa final com os gols dele, com as assistências que ele deu. Entendeu? Na Copa do Mundo aqui no Brasil, ele fez uma grande final. Não teve culpa se vários jogadores perderam gols. Higuaín. E esse negócio de o craque aquele que tem que ganhar a Copa do Mundo, isso é verdade. A gente lembra quando Puskás, Di Stefano, Platini, ganharam, né? Cruyff, não ganharam a Copa, e daí? Zico, e daí? Qual o problema? Isso daí eu acho que é uma má vontade, começa por ser argentino, então os argentinos têm uma vontade, porque ele está dele na Espanha, e os brasileiros porque ele é argentino. Então a gente fica com isso na cabeça aqui, brasileiros e argentinos, Messi, sei o quê, cadê o Messi, covarde, amarelou. Isso é brincadeira, você fala que o Messi é amarelou, que é covarde, pô, olha, é revoltante para mim. Tem direito. Ele teve 2 chances, né, de ganhar título, né? Porque ele está aqui balançando a cabeça. Não, eu concordo com o Márcio. Ele teve 2 chances de ganhar título, né? As 2 contra o Chile, em final de Copa América. E não vacilou. Mais uma vez, o Higuaín, lá no Chile, acabou perdendo um gol incrível. É. E depois nos Estados Unidos, o Messi ainda perdeu um pênalti também, né? Mas ele tem uma terceira chance aí para ganhar o título. Se for o título mais fácil, né, entre aspas, para ele vencer, é o da Copa América. Na verdade, a seleção seria assim a prova de fogo para esses jogadores, entendeu? Então tem essa cobrança, tem O essa. problema é que a Copa do Mundo é 4 em 4 anos, são raras as Copas. E depende muito das circunstâncias. É um mata-mata que nem sempre ganha o melhor. São 11 jogadores ali. Eu acho que é muito injusto você exigir que um jogador tenha a responsabilidade de ganhar uma Copa. Você lembrar porque o Garrincha ganhou quase sozinho em 62. Tudo bem, ele foi o mais importante jogador. Se não fosse o Newton Santos dar aquele passinho para frente, para dizer Sim, que era mas- frente, não ganhava. Sim, mas tem muita coisa aí também. Sim, É verdade ou não é? Exatamente. Então, eu eu acho acho que isso é muito tem essa relativo. comprovação da seleção, Que tem tem- essa comprovação. Se o Maradona fez aquele golzinho de mão, todo mundo acha que é uma maravilha. O Bocage gosta, gol de mão, né? Tá dentro do negócio de VAR. Não tem Claro, VAR é claro. melhor com ele. De qualquer maneira. Se O de VAR de teria qualquer pego, maneira. o VAR Se teria existe pego. árbitro de vídeo. O VAR teria pego o gol do. matava, acabava. E a gente Ganhou nunca Deus. mais falaria daquele Isso ia lance. ser melhor assim, né? Pô, não seria Por legal? isso comemora aquele título do Flamengo que o Márcio Araújo estava Qual? impedido. 2014. Que ninguém viu. Aquele título de 2007 que 2014. o juiz anulou o gol do Dodô. Botafogo e Atlético Mineiro, aquela eliminação, aquele pênalti Também, no Maracanã. eu acho. Agora, nunca o pseudo empurrão do Maurício, essa não entrava não, hein? Ou empurrão do Maurício. Isso aí foi invenção. O VAR isso- pegava, né? O VAR O pegava. VAR não ia pegar nada. Depende do cara que tivesse no VAR. O título de Depende, 71. é Depende do cara. interpretativo, né? Se o cara fosse o Zé Roberto Wright, aí 71. você Pegava. o Zé Roberto expulsou meio time do Atlético Mineiro. 71 teve empurrão? Hein? 71 teve Aí empurrão? aquilo foi escândalo. No final, O Lula, né? No final, o Zé Marçal foi ser comemorando com o time do Fluminense. Saiu- Foi festejar? Saiu carregado, o Fluminense carregou o juiz. É mesmo um piadista, né? Maurício, você arrisca em quem nessa Copa América? Brasil favoritíssimo. Brasil. E o Soares com o Uruguai. Brasil. Brasil e depois a Argentina. Acho que não tem muito para onde correr, não. O Chile corre por fora, né? Mas o Brasil é favoritíssimo, né? O Brasil tem que. Você acha que o Tite está Brasil- ameaçado? Mas o Tá um Brasil. pouco.
O Tite está Eu, ameaçado? essa observação que o Márcio fez é... Se o Tite não ganhar a Copa América, ele está fora. Tá fora. Né? Ele teve a chance na Copa do Mundo, fez um belo trabalho nas eliminatórias, teve a chance na Copa do Mundo. Não foi bem. Eu adoro o Tite. Eu também. Adoro o Tite, ele fez um trabalho espetacular nas eliminatórias. Na Copa do Mundo não foi bem, o Brasil não foi bem. Né? A gente esperou muito mais do time. Então ele agora fica à mercê do resultado da Copa. As escolhas dele na Copa foram infelizes. Ele insistiu muito com alguns jogadores, exatamente. Um certo esquema, né? O Gabriel, por exemplo, eu lembro do Gabriel de Jesus, ele jogou 3 jogos, não fez gol, ele tem que sair, mesmo que ele volte depois. O técnico não pode ser tão solidário com os jogadores porque a Copa do Mundo é muito rápido, entendeu? É muito rápido. Você pode adorar o cara, mas na hora do negócio tem que tirar o cara. Sim, todos nós gostamos do Gabriel de Jesus, só que ele não estava bem na Copa do Mundo. Né? Eu acho que ele demorou muito. Mas será que ele cai mesmo? Se o Brasil jogar bem e por um acaso, perdendo os pênaltis contra a Argentina na final. Pode fazer enquete, quem seria o substituto mais provável? Eu estava pensando nisso aqui, mas aí a gente vai meio que ficar torcendo para o Tite cair. Não, ninguém está torcendo. Eu não torceria, jamais torceria. A possibilidade é real, mas ele fica numa pressão, ou seja, não tem uma participação fraca na Copa e perder a Copa da América em casa... Eu acho que ele não aguentaria. Eu acho que você fez a pergunta qual o favorito, quem deve ganhar. Para mim, tem 3 seleções que estão no nível mais ou menos parecido. Argentina, Uruguai e Brasil. O Brasil leva vantagem, que é importante jogar em casa, sem dúvida alguma. Então, é o mais favorito. Mas não é um favoritismo dizer assim, não, já ganhamos como em alguns anos atrás. Sim, hipótese alguma. Vai ser normal o Brasil chegar aí, perder um jogo mata-mata, permite tudo. Então nessa situação que o Maurício levantou, ele pode chegar na final jogando bem e perder. Mas eu acho que mas ele vai ficar na obrigação. Vai ficar na obrigação, infelizmente, a lei do futebol é essa. A Copa aqui no Brasil. Muito bem, Maurício. O Tite caiu, quem assume? Vamos lá. Quem assume? Hoje? Não é o Caboclo. O Caboclo é o presidente. Nossa Senhora. Eu acho que das opções que a gente tem, eu daria uma. Vou facilitar para você. Dá 3 nomes para a gente. Valeria um técnico estrangeiro? Eu sempre sou a favor do técnico estrangeiro. Sempre fui a favor. Desde que começaram a falar, o Guardiola, falaram que o Guardiola queria treinar a seleção brasileira. Eu sou a favor. Não vem para cá treinar. Eu sim, mas eu gostaria de ver. São Paulo. Você acha que daria certo um estrangeiro na seleção? Não daria, não. Até pelo calendário, é muito complicado. Não, e os próprios jogadores, entendeu? A forma de trabalhar, eu acho que não dá certo. Não daria certo no futebol brasileiro. Quais seriam os nomes, vamos dizer, que você acha que seria? Levanta o bolão aí. Não, tá difícil. O português poderia? Eu fui treinado pelo Rinos Mitchell, né, que era ou seja, a gente considera assim um dos maiores treinadores do mundo, né? Por tudo aquilo que ele fez na seleção da Holanda em 1974. Ele foi meu treinador no Bayer Leverkusen, que existe muita rivalidade entre os alemães e os holandeses. Ele durou 2 meses na Alemanha. Ele chegou lá e treinava 4 vezes por dia. Ele acordava a gente 6 horas da manhã para correr, em jejum. Depois tomávamos café, treinávamos às 10 horas da tarde. Éramos obrigados a dormir de tarde. Tinha um treinamento às 4 da tarde e coletivo de noite. Que isso? Exatamente. Ele não aguentou 2 meses. Os alemães... né? Exatamente. É isso que eu estou te dizendo, entendeu? Os jogadores não aguentaram a metodologia dele, a forma dele de trabalhar. Prováveis brasileiros, digamos, vamos lá. Brasileiros? Renato? Eu acho que o Renato pelo que ele está ganhando, ele está ganhando um campeonato toda hora, pô. Mas o Grêmio está começando a cair um pouco de Sim, mas pô, ele está ganhando desde que ele jogou no Grêmio, ele está ganhando. É um nome cotado, digamos bastante cotado. Eu acho que para mim seria o número 1. E é